Olá, este é o canal Geografia que Posso Tocar. Meu nome é Wendel, sou professor de Geografia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre Brasil e China, sobre dois aspectos, o ponto de vista econômico e o ponto de vista diplomático. Como se nossas relações, como elas estão agora e projetar também uma relação para o futuro próximo. Bora lá depois da vinheta? Solta a vídeo aí! Podemos dizer que nos últimos anos, a relação entre Brasil e China não tem sido uma das melhores relações. O Brasil, principalmente, que é o principal exportador de produtos para a China e também dos principais compradores, podemos dizer, eles mantêm relações diplomáticas fortes, apesar que nos últimos anos ela tem sido abalada por uma série de medidas, tanto do governo Bolsonaro, quanto também uma falta de diálogo por parte do governo de Xi Jinping. Podemos dizer também que outros aspectos estão envolvidos nessas relações. Envolve também um dos fatos que eu vou explicar para vocês, que são as relações familiares que a própria família Bolsonaro e também seus integrantes acabaram ocasionando nessa relação. O primeiro ponto que eu vou dizer para vocês aconteceu principalmente durante as eleições brasileiras, onde o governo chinês era acusado de comunista, era acusado principalmente de não respeitar os direitos humanos e principalmente Bolsonaro falar muitas coisas que não condiz com a verdade. Esse ponto culminou no rompimento das relações familiares entre a família Bolsonaro e o próprio governo chinês, quando Bolsonaro visitou a província de Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, é uma província rebelde que a China considera como uma província que devia ser anexada a seu território. Ela conquistou sua independência há vários anos atrás, e é fonte principalmente de investimentos capitalistas e americanos há vários anos, sendo que o seu forte nesse país é a questão das telecomunicações. Telecomunicações esta que, principalmente no mundo inteiro, tem sido objeto de disputas. E um dos pontos que podemos enfatizar em relação à questão das telecomunicações são os leilões acontecendo no mundo afora do chamado banda 5G. A banda 5G é a próxima tecnologia de telecomunicações que vai interligar o mundo, acelerando essa velocidade e principalmente facilitando a integração de tecnologias ao chamado mundo das coisas. O que está acontecendo? A China adota um determinado padrão de 5G, que é fabricado tanto pela empresa chamada Huawei e também pela empresa chamada ZTE. E os seus concorrentes, nós temos também empresas estrangeiras europeias, entre elas o padrão adotado pela Nokia e pela Ericsson, uma empresa sueca e uma empresa finlandesa. Isso faz com que, principalmente os Estados Unidos, ao adotar a postura do padrão europeu, fez com que colocasse sanções e competição mundo afora, fazendo o seguinte: quem adotasse o padrão chinês teria uma série de benefícios cortados e, principalmente, essa comunicação poderia ser proibida no seu país. Tanto que a Huawei ela foi proibida de atuar nos Estados Unidos durante algum tempo, principalmente porque o governo Donald Trump alegou que ela estava fazendo espionagem ao governo chinês. Esse problema que eu estou relatando para vocês pode acontecer também em relação ao Brasil, já que o Brasil ele vai ainda acontecer esse leilão 5G. Ele está previsto para acontecer em meados de junho, julho. Isso se a pandemia ou outras questões burocráticas não estiverem sendo colocadas. Mas já se cogitou, principalmente quando tinha o governo Donald Trump, do Brasil barrar a atuação das empresas chinesas, podendo gerar principalmente problemas jurídicos e problemas de participação e concorrência que nós temos aqui no Brasil. Esse é um dos panoramas que acontece. E também aconteceu com a Austrália a chamada diplomacia de reciprocidade. A Austrália acabou não adotando o sistema 5G da China, acabou adotando o sistema 5G orientado pelos americanos. Devido a essa perda, principalmente da questão das telecomunicações e financeira para o lado chinês, a China impôs uma série de sanções contra a Austrália, justamente por essa decisão, não de certa forma autocrática, mas porque barrou a participação também de empresas chinesas para atuarem. Então, de outra forma, foi usada a diplomacia para poder cortar essas relações e principalmente essa questão relacionada à política econômica. Tanto que a Austrália e China hoje não mantêm boas relações econômicas. E por que eu estou falando exatamente isso para o Brasil? Porque isso para o Brasil pode acontecer caso venha barrar essas empresas chinesas. E segundo,
caso principalmente outras políticas econômicas não aconteçam, como eu vou conversar daqui a pouquinho sobre a soja. O Brasil é o principal exportador de soja do mundo e o principal mercado consumidor é a própria China. Mas o que a China vem fazendo ao longo dos últimos anos? Ela vem comprando soja de outros países, inclusive nossos vizinhos sul-americanos, entre eles a Argentina, entre eles o Chile. Isso fez com que principalmente a exportação desse produto, dessa commodity, ela começasse a diminuir na importância de compra dos chineses. De certa forma, os chineses têm priorizado a questão da economia interna em relação à externa. No plano quinquenal que foi elaborado principalmente a partir de 2021 até 2025, a China pensa em investir prioritariamente no seu mercado interno, priorizando seus produtos, priorizando seu consumo em relação ao mercado externo. Isso quer dizer que ela não vai negociar com outros países? Não, pelo contrário. A China tem prioridade principalmente para negociar com vários outros países. Inclusive já há notícias de exportação de soja de países africanos para a China, já que a soja é um produto muito importante para esse país. Também podemos apontar, principalmente nas últimas semanas, a extrema relação que aconteceu entre Brasil e China em relação às vacinas. As vacinas, para quem não sabe, aqui no Brasil, a principal vacina que está circulando no estado de São Paulo, onde eu moro, é a chamada Coronavac, que é fabricada por um laboratório chinês. Os insumos, ou seja, a matéria-prima para ser fabricado a vacina em várias partes do mundo, vem da China. E por causa disso, o governo Bolsonaro, que não manteve boas relações com a China, teve que mudar sua postura. O governo Bolsonaro, de certa forma, tentou contornar essa situação, trazendo, por exemplo, insumos da Índia, onde na Índia, que é a principal fabricante da inglesa chamada AstraZeneca, da vacina, traria os insumos para cá. Não foi correspondido principalmente essa questão dos insumos, e a primeira vacina a ser produzida e aplicada aqui no Brasil, desde que foi autorizada pela Anvisa, foi chamada Coronavac. E a Coronavac, não só, além de ter esse produto, de ter essa matéria-prima, faz com que a gente fique dependente diretamente da produção desses insumos. O segundo ponto também que eu queria colocar a respeito disso é que a China, de certa forma, tem tido atritos, principalmente entre seus embaixadores, o Ernesto Araújo e o Ying, que de certa forma trouxe uma série de problemáticas. Entre essas problemáticas que saiu nas últimas semanas está, por exemplo, a solicitação do Brasil para a troca do embaixador. Isso no ato na diplomacia é uma coisa muito forte. Não comparável, por exemplo, à expulsão de um diplomata, mas é uma atitude muito agressiva perto do que vem acontecendo. Obviamente o governo chinês negou, vai continuar com o mesmo embaixador que está aqui no Brasil, mas mostra um pouco dessa relação um pouco conflituosa que está acontecendo atualmente entre o governo Bolsonaro e o governo chinês. Podemos também destacar que temos outros problemas enfrentados em relação a isso. Pode acontecer uma política de hostilidade entre Brasil e China? Pode acontecer, principalmente se as relações não forem para frente. E aí nós também corremos o sério risco de ter que, de certa forma, atender os interesses chineses em relação aos brasileiros, como, por exemplo, a diminuição das exportações e também de vários insumos importados que nós necessitamos da China. E com o dólar alto, e principalmente a taxa de importação que temos aqui, fica cada vez mais difícil trazer esses produtos para cá. E se por um acaso houver um embargo, ou seja, proibição desses produtos chineses para o Brasil, podemos ter sérias consequências em relação a isso. Então, de certa forma, a diplomacia brasileira vem pecando nesses aspectos e são aspectos que precisam ser melhorados e principalmente tratados melhores daqui para frente. Perspectivas são boas? Perspectivas podem ser boas, desde que haja uma mudança na postura diplomática também do governo Bolsonaro, que a gente vai aguardar nos próximos detalhes. Tudo bem, gente? Gostaram do vídeo? Por favor, deixe seu like e seu joinha se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no canal, tá? Dúvidas, comentários, sugestões, coloquem aqui, por favor, para ajudar nosso trabalho e para facilitar esse vídeo. Agradeço a todos e até a próxima. Até mais, gente!